Fala, peãozada, beleza? Renan aqui do canal Peão Investe e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre renda fixa. O que é renda fixa, como funciona, quais são os emissores, quais são os tipos de investimento, como funciona a rentabilidade, tá? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo sobre renda fixa, tá bom? E eu sei que o vídeo vai ser um pouco demorado, mas pensa que isso é uma aula, tá? E o que você vai assistir aqui é conteúdo premium, tá? Conteúdo digno de curso, o que muita gente paga para aprender nos cursos, você vai aprender nesse vídeo aqui e agora. Então fica até o final que vai valer a pena. Até porque no final do vídeo nós vamos ter a prática, tá? Eu vou entrar com vocês lá no site do Tesouro Direto, tá? Vou entrar lá no home broker da corretora para a gente poder ver, né, um pouco do que foi falado no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva agora, tá? É de graça. Me ajude aí a bater os 100 mil inscritos. Deixe o seu like e também o seu comentário, porque em cima dos comentários eu vou estar fazendo novos vídeos, tá? E eu sempre estou ali respondendo os comentários na medida do possível, tá? O meu intuito é realmente ajudar a peãozada e ajudar todo mundo a ter um pouco mais de educação financeira. Lembrando que se você quer aprender mais sobre, né, investimentos, se você está com dívida, quer aprender a sair das dívidas, enfim, quer aprender mais sobre educação financeira, é só dar um confere aí no primeiro link da descrição, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Renda fixa. O que é renda fixa? Você vai entender muito simples agora o que é renda fixa. A renda fixa, pessoal, nada mais é do que você emprestar o seu suado dinheirinho para alguma instituição e essa instituição vai te devolver o seu dinheiro depois de um certo período de tempo combinado, só que com juros. Então, é assim que você ganha dinheiro na renda fixa. Você empresta o seu dinheiro, né, compra um título e depois de um determinado período de tempo você resgata, né, o seu dinheiro com os juros. É como se fosse um empréstimo, né? Então, quando você está agarrado aí, você quer pegar um empréstimo, você vai lá no banco e o banco não te empresta o dinheiro e você paga juros para o banco. A renda fixa é justamente o contrário. É você que vai estar emprestando dinheiro para o banco, por exemplo, e o banco vai te pagar com juros depois de um determinado período de tempo. Isso é o que é renda fixa. Resumir para você, pronto, muito simples. E o mais certo na nossa vida seria a gente ser sempre a pessoa que, né, empresta, né, e nunca a pessoa que contrai a dívida, né? Mas de vez em quando a gente precisa. Mas o importante é você saber que você pode sim emprestar o seu dinheiro e ganhar juros em cima disso. Emprestar para o banco, para o governo e para as empresas privadas, como a gente vai ver mais à frente. Bom, as instituições, né, que você vai emprestar o seu dinheiro são exatamente essas que eu acabei de falar. São os bancos, as empresas privadas e o governo. E essas instituições vão ser conhecidas como emissores, tá? Porque são eles aí que vão emitir a dívida, né? Ou vão emitir o título. E cada emissor vai ter um tipo diferente de investimento. Mas o que você precisa saber é que todos eles vão funcionar da mesma maneira. Você empresta o seu dinheiro, passa um tempo, recebe ele de volta com juros. Simples assim. No caso do governo, nós vamos ter aí os títulos do Tesouro Nacional, né? Mais conhecido como títulos do Tesouro Direto. No caso dos bancos, nós vamos ter os CDBs, as LCIs e LCAs, tá? E alguns outros, mas esses são os principais. E por último, aí no caso das empresas, né? Nós vamos ter as debêntures, os CRIs e os CRAs, por exemplo. A grande diferença entre todos esses tipos de investimento que eu te falei vão estar na questão da rentabilidade, que é basicamente quanto você vai ganhar de lucro, né? O quanto o seu dinheiro vai render. Na questão da liquidez, né? Que é a velocidade que você pode transformar esse investimento em dinheiro na sua conta, né? Na questão também do prazo, tá? Alguns investimentos eles são, por exemplo, de 2 anos, outros investimentos vão ser de várias décadas, talvez, né? Então, o prazo também é uma grande diferença. Na questão do imposto também, tá? O governo, né, sempre quer a partezinha dele, né? Alguns investimentos vão pagar imposto e também alguns outros não vão pagar imposto. A gente vai ver mais à frente, então fica aí no vídeo. Outra diferença também é a questão do risco, tá? Alguns emissores vão te oferecer boas garantias, já alguns outros nem tanto. Na questão também da forma de pagamento, existem aí 3 formas de você receber o seu dinheiro de volta. Nós temos a forma pré-fixada, onde você sabe exatamente qual será o rendimento do seu investimento no final do período. Nós temos a forma pós-fixada, que geralmente vai acompanhar, né, o seu rendimento vai acompanhar algum indexador, né, da economia, e da forma indexada à inflação, onde você vai receber, né, o valor da inflação, mais aí uma taxa pré-fixada.
E a última diferença é na questão do indexador. O indexador é a taxa de juros do seu investimento, ou seja, quanto que o seu investimento vai render de fato. Costuma-se usar a taxa Selic, o CDI e o IPCA, no caso que é a inflação, como referência para os investimentos. E resumidamente, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros da economia. Ela é uma referência. Ela é utilizada como base para calcular empréstimos, financiamentos, cheque especial, cartão de crédito e os próprios investimentos. Então, a taxa Selic, ela é como se fosse o que o Pelé é para o futebol, a referência máxima. Já o CDI é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si e ela é muito próxima da Selic. Então, por exemplo, se a Selic tiver 13,75%, o CDI vai estar em 13,65%. Essas duas taxas têm essa relação, Você tem a Selic e o CDI vai ser sempre, costuma ser sempre muito próximo à Selic, tendo essa pequena diferença, de 0,1%. Já o IPCA é basicamente um índice que mede a inflação. E a inflação é o aumento generalizado dos preços. Ele é muito utilizado aí para a questão de aumentar o salário, Então, todo ano, normalmente, o seu salário é reajustado pelo IPCA. Utiliza-se como referência o valor do IPCA, que é o valor da inflação acumulada aí no período de 12 meses, e utiliza-se esse valor para dar o reajuste de salário. Normalmente ele é utilizado para peãozada assim, Bom, então agora que você já entendeu isso tudo, eu vou te falar sobre cada tipo de investimento de cada tipo de emissor. Então vamos começar pelo emissor governo, que tem o tipo de investimento chamado Tesouro Nacional, Vou falar Tesouro Direto porque normalmente é o que as pessoas mais conhecem. Então, o governo ele tem o Tesouro Direto. No Tesouro Direto vai funcionar como eu já falei para vocês. Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e depois de um período de tempo, o governo vai te devolver esse dinheiro com os juros, E seguindo alguma forma que você escolheu, seja ela pré-fixada, pós-fixada ou indexada à inflação. Então lembra, pré-fixada, você sabe exatamente quanto o seu investimento vai render lá no final do período. Então, quando você fez o seu investimento, estava pagando 10% ao ano, no final de 2 anos, você vai ter esse rendimento. A outra forma é a forma pós-fixada, ou seja, o seu investimento vai seguir o valor da taxa Selic. Então, se a Selic subir, você vai render mais. Se a Selic cair, você vai render menos. Mas é importante dizer que no Brasil a taxa Selic ela é sempre positiva, Costuma-se sempre ser positiva. Então, ele é um investimento onde você não perde dinheiro. O seu investimento pode render menos, mas ele vai sempre render positivo. E da outra forma, que eu falei para vocês, é da forma indexada à inflação. Então, você vai receber o valor da inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, você vai entrar lá no Tesouro Direto e vai estar assim, IPCA mais 5%. Você vai receber a inflação mais os 5% por ano. Então, se a inflação foi 10%, mais os 5% pré-fixado, você vai receber quanto? 15%. O seu rendimento da sua aplicação vai ser de 15%. E essa rentabilidade, ela vai aparecer na plataforma lá, ou no site do Tesouro Direto, ou então quando você abrir lá o aplicativo da sua corretora, vai aparecer para você lá também, quanto que o Tesouro Direto está pagando nas formas do pré-fixado, do pós-fixado e do indexado à inflação. Esses valores ficam aparecendo lá para você. O Tesouro Direto ele tem uma liquidez de D mais 0, ou seja, se você solicitar o valor até as 13 horas, o Tesouro vai te pagar no mesmo dia, se você solicitar depois das 13 horas, vai ser no próximo dia. Lembrando-se sempre que é em dias úteis, bom? Então, se você solicitar no sábado, vai cair lá na segunda, eu acho, segunda ou terça, bom? E essa parte do Tesouro Direto é muito interessante, porque o Tesouro Direto, o governo, ele te dá uma garantia de recompra dos seus títulos. E isso você não costuma ver em outras instituições. Então, qualquer momento que você queira vender o título que você comprou do Tesouro Direto, o governo, o Tesouro Nacional, ele vai recomprar para você. Ele tem essa garantia de recompra, o que é excelente porque você acaba tendo uma liquidez muito grande. Além disso, o Tesouro Direto ele possui 2 tipos de impostos, O primeiro é o IOF e o segundo é o
imposto de renda. O IOF ele vai ser cobrado quando você ficar com um título por menos de 30 dias. Tem uma tabela regressiva, tá? E com o passar do tempo, o valor do imposto vai diminuindo. Então, no primeiro dia, se você comprou e vendeu um dia depois, você vai pagar 96% de imposto. E essa taxa, né, do imposto, ela vai diminuindo com o tempo, até que você fique isento depois do 30º dia. Já o imposto de renda, ele vai funcionar também de uma maneira regressiva. Tem uma tabelinha aí, vou colocar aqui no vídeo em algum lugar para você acompanhar. De 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto. De 181 dias a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto. De 361 dias até 720 dias, você vai pagar 17,5% de imposto. E por último, a partir de 721 dias, você paga aí 15%, que é a alíquota mínima. Então, se você deixar por muito tempo o seu investimento lá, você vai pagar 15%, você nunca vai pagar abaixo disso. Lembrando que esse valor de imposto, ele é descontado somente do seu lucro, tá? Então, quando você vende o título, essa porcentagem vai ser descontada do lucro que você teve aí no seu investimento. E é muito importante saber também que, além dos impostos, você tem uma taxa de custódia, tá? De 0,20% ao ano. Mas é pouquinha coisa, você nem vai perceber. Bom, vamos falar agora de risco. Embora possa não parecer, o Tesouro Direto, né, os títulos do governo, são o investimento mais seguro do país. Ou melhor dizendo, menos arriscado, né? Porque todo investimento ele tem risco. Pode ser muito pouco, mas ele tem risco. Mas então, por que os títulos do governo, né, o Tesouro Direto, ele é considerado o investimento mais seguro? Porque é muito mais fácil qualquer outra instituição financeira quebrar do que o governo quebrar. Então vai ser muito mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar. Vai ser muito mais fácil uma empresa quebrar do que o governo quebrar. Então é por isso que ele é considerado o investimento mais seguro. Até porque o governo ele tem uma série de vantagens, né? Uma série de coisas, de atitudes que ele pode fazer para evitar quebrar. Então o governo ele pode aumentar imposto, o governo ele pode imprimir mais dinheiro, ele pode pegar empréstimos internacionais, enfim, tudo isso para poder cumprir com as suas obrigações financeiras. E um banco e uma empresa não podem fazer isso, tá? Um banco não pode imprimir dinheiro, uma empresa também não. Então, é justamente por isso que o governo é considerado o investimento mais seguro. Até porque os próprios bancos, por exemplo, investem em títulos do Tesouro Nacional. O outro risco que nós temos aí nos títulos do Tesouro Nacional é o risco da marcação a mercado. E o que você precisa entender é que o valor do título do Tesouro Direto ele vai variando conforme o tempo. Então, quando você vende esse título antes, pode ser que o valor do seu título tenha caído. E aí, se você vender ele antecipadamente, você vai perder dinheiro. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você vender o seu título em um momento que ele valorizou, você vai ganhar dinheiro. Só que isso aí é um assunto mais um pouquinho avançado, a gente pode ver até em outro vídeo. Mas é importante você saber que você tem esse risco no Tesouro Direto da marcação a mercado, se e somente se você vender o seu título antecipadamente. Quando você leva o seu título a vencimento, você não perde nada. O valor que foi combinado é o valor que vai ser pago, tá? Mas é importante você saber. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que, pelo Tesouro Direto ser o investimento mais seguro do país, ele é uma referência. Grave isso na sua cabeça. O Tesouro Direto ele é uma referência. Então, não existe motivo para você investir o seu dinheiro em outra instituição que te pague a mesma coisa que o Tesouro Direto. Que te pague a mesma coisa ou até menos, né? Então, isso não pode existir. Por quê? Se o Tesouro Direto ele é o menos arriscado, por que você vai investir em outra instituição que é mais arriscada e te paga a mesma coisa ou menos? Não tem lógica, né? É a questão do risco-retorno. Então, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno também. Bom, vamos falar agora do emissor bancos. Os bancos eles têm vários tipos de investimento, tá? Mas eu vou falar aí dos principais que são os mais conhecidos, que são os CDBs, as LCIs e as LCAs. Todos esses três tipos de investimento vão funcionar da mesma maneira. Você vai emprestar o seu dinheiro para o banco, passa um período, o banco te devolve esse dinheiro com juros. A renda fixa é igual para todo mundo. Funciona, o modus operandi é da mesma maneira. Você empresta e recebe de volta com juros depois de um tempo. A diferença desses investimentos é que o CDB, por exemplo, que significa Certificado de Depósito Bancário, o banco ele pode meio que utilizar como ele quiser. Como é que funciona o banco para você entender? O banco ele pega o seu dinheiro e te paga 1%. Pegou o seu dinheiro, ele vai emprestar para outra pessoa, para terceiros, e vai cobrar 10%.
Então, a diferença de 1% para 10% é o que o banco lucra, tá? Isso chama-se spread bancário. É só um exemplo para você entender, tá? Já a LCI, que significa letras de crédito imobiliário, o banco só vai poder utilizar para atividades com fins imobiliários. Assim também como as LCAs, que significam letras de crédito do agronegócio, que só podem ser utilizadas com fins lá do agronegócio. Então o banco vai pegar o seu dinheiro, vai te pagar uma taxinha e vai prestar esse dinheiro para lá as atividades imobiliárias, atividades do agro, a uma taxona, e a diferença é o lucro dele. Outra diferença importante de você saber é que as LCIs e as LCAs, elas são isentas de imposto de renda. E é justamente por isso que elas acabam rendendo um pouquinho menos. Mas, em alguns casos, elas acabam rendendo mais do que os CDBs, por exemplo, né? Lembre-se que o CDB ele paga imposto de renda, seguindo aquela tabelinha, né, que a gente viu do Tesouro Direto, é a mesma coisa. Normalmente, tá, as LCIs e as LCAs, elas vão ter um rendimento melhor quando o prazo for menor, né? Lembra que quanto menor o prazo, maior o imposto em cima do CDB. Então, em prazos menores, as LCIs e LCAs tendem a render mais do que os CDBs. E para saber qual que compensa mais, tá, nós temos que fazer um cálculo de equivalência. E na internet você encontra esse tipo aí de calculadora, tá? Faz para você lá online no automático. E para saber realmente qual que vai valer mais a pena, se é um CDB ou uma LCI ou LCA, você precisa realmente fazer o cálculo e ver direitinho aí qual que vai compensar mais. Sobre a rentabilidade, né, desses tipos de investimentos, né, dos investimentos do banco, eles vão variar muito, porque existem vários bancos que oferecem esse tipo de produto, né? Então, cada banco ele vai oferecer uma taxa, né? Então, é muito variado isso. Mas lembre-se sempre que você tem que ter como referência o investimento lá do Tesouro Direto, que é o mais seguro. Então, normalmente, você vai encontrar investimentos que pagam um pouco acima do que o Tesouro Direto está pagando. Então, sempre que você for procurar um investimento da instituição bancos, você precisa achar um investimento, um produto, né, que te renda mais do que o Tesouro Direto está rendendo atualmente. Se por acaso estiver rendendo menos que o Tesouro Direto, aí não vale a pena, tá? Você investe lá no Tesouro Direto mesmo. E também, se estiver rendendo muito acima, desconfie, tá? Porque pode ser que esse banco que está te oferecendo esse investimento possa estar passando por dificuldades, né? Então, normalmente bancos menores, eles precisam oferecer um investimento com rendimento maior para poder captar esse recurso, para poder captar dinheiro e emprestar para terceiros a uma taxa de juros maior, né? Porque é assim que o banco ganha dinheiro, como eu falei para vocês. Então, um banco que passa por dificuldade, ele acaba tendo que pagar uma taxa de juros maior para poder captar esses recursos, né? Esse dinheiro. Então, se está pagando muito alto, desconfie. É melhor você pesquisar direitinho, pesquisar um pouquinho a mais aí para ver se você está fazendo realmente um investimento seguro e não vai ter dor de cabeça futuramente. Os títulos dos bancos, eles são um pouquinho diferentes em relação ao Tesouro Direto na questão de liquidez. Lembra que eu falei que o Tesouro Direto, né, o governo, ele garante a recompra dos títulos? Então, você tem uma liquidez quase que imediata, né? No caso dos bancos, não funciona bem assim, tá? CDBs, LCIs e LCAs, normalmente eles têm que ficar aplicados ali por um determinado período de tempo. Você não pode resgatar antes. Você até pode, né, dependendo aí do investimento, mas não vai valer a pena. Costuma muito não valer a pena. Então é melhor você realmente deixar aquele investimento lá do que resgatar ele. E os prazos desses investimentos, eles também vão variar muito. Você tem CDB de 2, 3, 4 anos, enfim. Os prazos variam também. Normalmente você vê isso no momento que vai fazer investimento, né? Na hora que você clica lá, vai te mostrar ali o prazo, rentabilidade, né? O indexador, né? Se vai ser pré-fixado, pós-fixado, enfim, te mostra tudo ali. Então, uma coisa que você tem que ficar atento quando for fazer esse investimento. Mas é importante dizer também que existem aí os CDBs de liquidez diária. Então, como é que funciona? Eles vão funcionar muito parecido com os títulos do Tesouro Direto. Você tem liquidez diária, então você pode investir, seu dinheiro vai rendendo ali todo dia e a hora que você precisar tirar, você pode tirar ele ali e tem uma liquidez aí diária, tá? O retorno do dinheiro para sua conta cai aí no mesmo dia ou, enfim, um dia depois, entendeu? Você tem uma alta liquidez. Mas são somente os CDBs de liquidez diária. Então, se você procura esse tipo de investimento, você tem que ficar atento à liquidez diária. Tem que estar escrito lá que é liquidez diária. Como eu falei anteriormente, alguns bancos eles vão ser mais arriscados do que outros. Mas nós temos a garantia do FGC. O FGC ele é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai funcionar aí como se fosse um seguro. Mas veja bem, como se fosse um seguro. Ele não é um seguro e ele não tem obrigação de te pagar o seu dinheiro, tá? Mas ele funciona da seguinte maneira.
Se você tem um investimento em um banco e esse banco quebra, o FGC ele vai devolver o seu dinheiro, tá? Que está lá investido. Mas ele tem uma limitação, tá? Ele vai ter aí um limite de 250 mil por instituição, limitado a R$1 milhão, tá? A cada 4 anos e por CPF. E se ele tiver dinheiro, tá? Como eu falei, ele não é obrigado, o FGC não é obrigado, caso um banco quebrar, a te pagar esse dinheiro, tá? Ele é uma garantia, mas não é assim um seguro. Ah, não, vou investir em qualquer lugar que se quebrar, o FGC vai me pagar. Não. Se vários bancos quebrarem ao mesmo tempo, por exemplo, você pode ficar sem receber esse dinheiro, tá? Então, é muito importante que você entenda isso. O FGC está ali para te dar uma garantia, uma confiança, tá? Mas ele não é obrigado a te pagar, porque esse fundo ele tem lá um determinado valor. Se várias instituições quebrarem ao ponto de o prejuízo ser maior que esse valor que ele tem lá, ele não vai conseguir pagar todo mundo. E é por isso que ele não tem essa obrigação. A sorte é que é muito difícil que isso aconteça, tá? Normalmente você não vai ter várias instituições quebrando ao mesmo tempo, tá? Da mesma maneira que acontece, né, nos títulos do Tesouro Direto, os títulos dos bancos vão render da mesma maneira, tá? Você vai ter lá os títulos pré-fixados, pós-fixados e indexados à inflação. De forma pré-fixada, você sabe exatamente quanto que ele vai render, né, no momento que você faz a aplicação. De forma pós-fixada, ele vai seguir o CDI, tá? Lembra que eu falei para vocês que você tem a Selic e o Selic é sempre próximo à Selic? No Tesouro Direto, a referência é a taxa Selic. Nos bancos, a referência vai ser o CDI. Então, o investimento de forma pós-fixada nos bancos, ele vai seguir as oscilações do CDI. Então, é da mesma maneira que a taxa Selic lá. O CDI subiu, o investimento vai render mais, o CDI caiu, ele vai render menos, mas ele sempre vai render positivo. E de forma híbrida, né? Como eu falei para vocês anteriormente, né? Vai render lá a inflação mais uma taxa pré-fixada. Ah, a inflação está 5 e a taxa pré-fixada é 2. Então, qual que vai ser o rendimento total? 7%. Agora que você entendeu os investimentos bancários, vamos falar então dos investimentos, né, que são aí do emissor empresas. Então, como é que funciona uma debênture, tá? Você tem uma empresa e essa empresa ela decide, por exemplo, que ela quer construir, fazer um prédio novo. Em vez dela ir no banco e pegar dinheiro com o banco, ela pode emitir uma debênture, tá? Ou seja, ela pode emitir lá uma dívida e as pessoas vão comprar essa dívida, ou seja, vão emprestar dinheiro para essa empresa e depois de um período de tempo essa empresa paga aí essas pessoas. Então é como se ela tirasse o intermediário banco da jogada, entendeu? Em vez dela pegar o dinheiro com o banco, que você que empresta para o banco, ela tira o banco da jogada e pega o dinheiro diretamente com você, né? Depois de um período você recebe esse dinheiro de volta com juros. E além das debêntures, né, nós temos aí os CRIs e CRAs, tá? Que são aí investimentos de renda fixa das securitizadoras. Investir em debêntures exige um conhecimento aí um pouco maior, porque elas possuem baixa liquidez e cada uma é diferente da outra. E elas não possuem a garantia do FGC. Vai existir aí, né? Na verdade existe uma coisa que se chama rating, que é uma classificação de risco, tá? Desse tipo de investimento, e ele pode aí te ajudar a fazer, a ter uma decisão, né? Se ele é mais seguro ou se esse investimento é menos seguro. Algumas debêntures, né, elas vão colocar como garantia imóveis, né, fianças, bens, né, da empresa, para passar uma segurança maior ao investidor. A rentabilidade também vai variar muito de empresa para empresa, de debênture para debênture. Mas, como são considerados investimentos mais arriscados, elas tendem aí a pagar mais. Elas costumam utilizar aí rendimentos mais pós-fixados e indexados à inflação do que os pré-fixados. E o prazo, né, de retorno do seu dinheiro pode demorar até várias décadas, tá? Os prazos aí, eles costumam ser bem médio e longo prazo. As debêntures também vão pagar, né, imposto de renda, seguindo aquela mesma tabela, né, que nós vimos aí já. Mas nós temos as debêntures incentivadas, tá? Que são aí de setores que o governo gosta de incentivar e essas debêntures não pagam imposto de renda. Se você quiser saber tudo sobre uma debênture, você vai ter que acessar aí um arquivo que se chama prospecto. E esse prospecto é um documento que tem todas as informações daquela debênture, só que ele possui várias páginas, 400, 500, 600 páginas. Então é como eu falei para vocês, investir em uma debênture realmente vai precisar que você tenha aí um pouco mais de conhecimento, que você estude a fundo, né, esse tipo de investimento. E realmente não é um investimento aí mais indicado para quem está começando agora. Os CRIs e CRAs, eles também não são investimentos para quem está começando agora, tá? Eles não são investimentos para iniciantes, até porque eles são mais arriscados do que as próprias debêntures. Os CRIs e CRAs, eles são certificados de recebíveis, né?
tanto aí do mercado imobiliário quanto do agronegócio. E por serem justamente desses setores que o governo gosta de estimular, é que eles não vão pagar imposto de renda. Eles são parecidos com as debêntures, tá? Só que no meio aí do trâmite, né, desse investimento, vão entrar as empresas chamadas securitizadoras. E são elas que vão emitir, né, esses certificados de recebíveis, tanto imobiliários tanto quanto do agronegócio. Os CRIs e CRAs também possuem pouca liquidez, né, e é muito difícil você se livrar desse investimento. Então, se você adquire, né, esse investimento, você vai ter que levar ele aí até o vencimento, né, porque é muito difícil você conseguir vender ele antes do vencimento. São investimentos que também vão trabalhar aí com longo prazo, tá? Com 5, 6, 7 anos, até mais. Eles também costumam utilizar aí, né, os rendimentos pós-fixado, indexado à inflação, do que os pré-fixados. E falando sobre risco aí, né, eles também não possuem as garantias do FGC. Você vai ter um sistema de rating, né, como funciona nas debêntures, e também como garantia você pode ter, né, as mesmas garantias, né, que eu falei para vocês nas debêntures. Bom, pessoal, agora que a gente viu, né, a teoria, vamos ver um pouco da prática também. Então, vamos para a tela do computador. Bom, pessoal, então a gente está aqui no site do Tesouro Direto, tá? Aqui na parte de preços e taxas dos títulos, né? Então, aqui está mostrando, né, que o mercado está aberto. Dependendo do horário que você chegar, pode ser que o horário esteja fechado, né? Se for antes das 9h30 ou depois das 18h. Aqui são o horário, né, que tem as atualizações do valor de cada título. E, bom, vamos lá. Aqui nós vamos ter o Tesouro pré-fixado, tá vendo? Pré-fixado 2026, pré-fixado 2029. Aqui nós vamos ter a rentabilidade anual que cada título vai te pagar, né? O valor do investimento mínimo, o preço unitário, né? Porque a gente tem uma unidade que custa, por exemplo, 793. Porém, você pode comprar somente uma fração, né, do valor unitário, que seria o investimento mínimo de R$ 31,72. E aqui vai te falar o investimento. Aqui no site do Tesouro Direto, pessoal, é isso, tá? Nós vamos ter o Tesouro pré-fixado. Aqui vai te falar a rentabilidade, né, de cada um. Vai te falar também a rentabilidade do Tesouro Selic, né? Aqui nós temos falando do Tesouro Selic, 26 e 29. O valor, né, do investimento mínimo, o preço unitário, né, de cada título e o vencimento. E no Tesouro IPCA+, também é a mesma coisa. É aquilo que eu falei para vocês. O pré-fixado, você já sabe quanto que vai render no final do seu investimento, né? Ou seja, anualmente vai render 10,81% o pré-fixado 2026. O Tesouro Selic, você sabe que vai render a taxa Selic. Então, a taxa Selic aumenta ou abaixa, vai render sempre a taxa Selic. E o IPCA+, ele vai te render a inflação mais um componente pré-fixado. Ou seja, se a inflação aqui for 10%, vai render 15,72%. É assim que funciona o Tesouro Direto, tá? Não tem mistério. Nós temos aqui para baixo também novos tesouros, tá? Mas esse aqui, por exemplo, é focado na aposentadoria, ou seja, o vencimento dele é lá 2049, 54, 64, né? São investimentos bastante a longo prazo. E também agora o Educa Mais, né? Que é focado aí, acredito eu, que para ser uma poupança para a faculdade, né? Sua, dos seus filhos, enfim. Mas você pode ver que funciona da mesma maneira. Inflação mais uma taxa pré-fixada. Todos eles, tá? Esses novos que eu falei para vocês. Inflação mais uma taxa pré-fixada. Então não tem mistério, tá? O que você aprendeu no vídeo é basicamente o que está aqui, tá? Todos eles, pessoal, vão funcionar da mesma maneira, tá? Seja do emissor governo, do emissor bancos ou do emissor empresas, tá? Vai sempre funcionar assim. Você vai escolher o tipo de rentabilidade que você quer e vai te mostrar aqui a rentabilidade que está pagando e você escolhe e investe, tá? Bom, vamos agora para a corretora. Bom, eu estou aqui no site da corretora que eu utilizo, né, que é a Nuinvest, e eu estou aqui na guia, né, na aba Investir. Você vai ver, pessoal, que nós temos aqui já tudo separadinho, renda fixa, renda variável, os fundos de investimento, né, ofertas públicas de IPO, enfim, toda corretora que você entrar vai estar dessa maneira, tá tudo separadinho, que fica muito mais fácil, né, na hora de você achar o investimento que você quer. Então vamos clicar aqui em renda fixa, o Tesouro Direto eu vou clicar, mas a gente já viu, né? Então aqui vai te mostrar todos os Tesouro Direto igual a gente viu lá no site. E você pode comprar por aqui, né, ou pelo site do Tesouro também, só que você tem que atrelar aí ao site a sua corretora. Mas aqui vai te mostrar a mesma coisa, ó, Tesouro pré-fixado, a taxa pré-fixada, né, o Tesouro IPCA+, né, cadê? Aqui, IPCA+, a inflação mais uma taxa pré-fixada
e o Tesouro Selic, que vai te pagar aí a Selic. Então, digamos que eu quero investir no Tesouro Selic para deixar minha reserva de emergência. E eu estou aqui na corretora. Eu vou clicar no investimento que eu quero e aqui vai mostrar todas as informações que eu preciso saber, né? O investimento mínimo, a rentabilidade, a liquidez, o vencimento, né? Os dias de vencimento e também o imposto. E aí, se você decidir investir, você clica aqui em investir e já investe seu dinheiro. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma, é uma coisa muito simples mesmo. Você só precisa entender, né, quem que é o governo, os riscos que o governo pode te oferecer, os riscos do banco, os riscos das empresas, né? Então, entendendo isso, fica muito mais fácil, né? As garantias de cada um também. Então, investir não tem segredo, pessoal. Só você realmente seguir o que você aprendeu no vídeo. Vamos entrar aqui em CDB. Bom, o CDB, né, vai te mostrar aqui o banco que você vai emprestar o seu dinheiro. Então, no caso, se você comprar esse CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco C6. Se você já comprar esse daqui, vai estar emprestando para o banco BMG. Se você comprar esse daqui, banco original. Então, aqui fala qual banco que você vai estar emprestando o seu dinheiro. E a mesma coisa, né? O rendimento. Esse CDB está pagando 13,25% ao ano. O do banco BMG está pagando 13,13%. Então, aqui vai mostrar também todas as informações, tá? Que é um CDB, que é do banco BMG, que o valor mínimo de investimento é 1.210, tá? Aqui ele já te mostra uma simulação, vai te mostrar também o vencimento, o imposto que você vai pagar e também o rendimento anual. Então aqui a gente pode ver que é um prefixado, né? Está te pagando 13,13% ao ano. Vamos ver agora um atrelado, né, ao CDI, que é um pós-fixado. Então vamos caçar aqui o que tenha o CDI. Aqui a gente achou um que está atrelado à inflação, né? Então, funciona da mesma maneira. Vai te pagar a inflação mais 7% ao ano, tá? Já que a gente achou de um com CDI aqui, vamos ver. Aqui, ó. Esse daqui, esse CDB do Banco BMG, tá? Vai te pagar 120% do CDI. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o CDI tiver com um valor de 10%, este CDB vai te pagar 12%, ou seja, 120% do CDI. Aí, beleza, você escolheu, eu quero investir esse. Você vai clicar e aqui vai estar te falando de novo todas as informações, tá? O investimento mínimo, o rendimento, liquidez, o emissor, tá? Que é o Banco BMG, o vencimento. E aqui tem muito legal também que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, vai te mostrar aqui e aqui já te explica, né? Para investimento de até 250 mil por CPF e instituição financeira. E para mais informações você pode acessar aqui o site do FGC. Beleza, pessoal? CDB é isso. No geral, todos vão ser parecidos com o outro, tá? Você vai ter essa telinha vai te dar todas as informações e aí você vai escolher o investimento que você quer fazer. LCA do banco Bocom BBM. Não conheço, tá? 10% ao ano, um pré-fixado e isento de imposto de renda, porque é uma LCI, tá? Aqui embaixo nós temos também uma LCA, mesma coisa, isento de imposto de renda. Lembra que eu falei para vocês que LCI e LCA você não paga imposto de renda? E aí as informações, vence 1/4/24, valor mínimo, enfim. Vai ser tudo igual, pessoal. Debêntures e crise e CRAS eu falei para vocês que precisa de um conhecimento a mais, tá? Então, vou explicar por quê. Aqui já é uma coisa interessante, tá vendo? Essa debênture não está mostrando o rate. Então, você não sabe se é seguro ou não, né? Qual o nível de segurança desse investimento que eu vou fazer? Não sei. Teria que pesquisar mais a fundo. Como você pode ver, vai te pagar a inflação, tá? Aqui, mais 9,15% ao ano. Então, é um investimento com risco maior, então, por isso, vai te pagar mais, tá? Aqui paga 8, aqui paga 7, né? Mas o que acontece? Numa debênture, você vai ter que pesquisar como é que está a saúde financeira dessa empresa. Então, essa empresa aqui é a Via Brasil BR. Então, vou ter que jogar lá no Google, Via Brasil BR. Então, eu tenho que pesquisar essa empresa, como é que está o balanço dela? Está tendo lucro? Está tendo prejuízo? Está muito endividada? Quem são os clientes dessa empresa? Será que ela tem contratos a longo prazo? Então, você precisa fazer um raio-x da empresa para você ter um pouco mais de segurança para investir e saber realmente no que você está investindo. Aqui a gente tem uma debênture, tá, da Norte Energia,
Aí aqui já te mostra o rating, né? Então, o FIT AA negativo, então já é um pouco mais seguro. E o resto é a mesma coisa, pessoal. Isento de imposto de renda, vencimento, o rendimento, tá? Valor mínimo. Então, se você quiser investir, você clica aqui, vai te dar todas as informações e você clica em investir e aplica o seu dinheiro e aí é só esperar render. CRIs e CRAs, mesma coisa, tá? Vamos abrir aqui. Então, aqui tem um CRA dessa empresa aqui, né? CRA da BRF. Então, a mesma coisa. Como é que está a BRF? Está lucrando? Não está lucrando? Tem muita dívida? Está no prejuízo? Quem é o cliente? Como é que está a empresa, né? Então, você tem que estudar a empresa para ter um pouco mais de segurança no seu investimento. Lembrando, tá, que CRI, CRA e as debêntures não tem garantia da FGC. Então, aqui nenhum aqui, que eu já vi antes, né, não está te mostrando o rating. Então, você já teria que pesquisar por conta própria. Mas é aquilo, funciona da mesma maneira. Vai estar te pagando IPCA mais 7,25% ao ano. É isento de imposto de renda, vence em tal dia, investimento a partir de tal dia, né? Então, é isso, pessoal. Não tem mistério, tá? Investir realmente na renda fixa é muito simples, tá? E qualquer outro tipo de investimento. Hoje em dia é muito simples você fazer isso. O que você precisa é ter o conhecimento, tá? E o planejamento de para que você vai investir, você está investindo com qual intuito, tá? E você montar aí realmente uma carteira que seja balanceado, tá? Com investimentos aí de alto risco, um risco maior, e também investimentos mais conservadores da renda fixa, que foi o que a gente viu nesse vídeo aqui agora. Beleza? Vamos voltar para o vídeo então. Bom, pessoal, esse vídeo eu fiz ele com o intuito de ser um grande resumo aí do que é a renda fixa, tá? Dos tipos de investimento, dos tipos de emissores, tá? De como funciona a rentabilidade dos investimentos, dos riscos, da liquidez de cada investimento e cada emissor. Enfim, eu espero que agora você realmente tenha entendido, tenha aberto aí a sua mente sobre como funciona a renda fixa. E como você viu, basicamente você vai emprestar o seu dinheiro para alguma instituição e depois de um determinado período de tempo, essa instituição vai te pagar o seu dinheiro de volta com os juros, tá? Só que no meio disso tudo aí vai entrar os tipos de empresa, tipos de investimento, a questão do tempo, liquidez, enfim, foi o que eu falei para vocês, tá? Mas renda fixa não é bicho de 7 cabeças. É muito simples você entender como funciona e você, sabendo as características que você tem que olhar, você consegue sim fazer bons investimentos. E esse foi o intuito desse vídeo, tá? A partir de agora você conhece, você sabe mais sobre renda fixa, sobre os investimentos, sobre os emissores, tá? E eu espero realmente de coração que eu possa ter te ajudado. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva agora, deixe o seu curtir e principalmente deixe o seu comentário com as suas dúvidas, se você tem alguma sugestão, tá? Eu vou estar lendo os comentários e buscando ajudar cada vez mais vocês. E, por favor, indique aí nos comentários o que vocês querem aprender para que eu possa fazer vídeos em cima daquilo que vocês ou têm dificuldade ou querem realmente aprender. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima.